Que a graça e o amor de Deus, nosso Pai, esteja com todos nós, hoje e sempre. Amém. Queremos meditar sobre o tema: enquanto gritávamos, crucificam, Jesus intercedia junto ao Pai, perdoa-lhes, pois não sabem o que fazem. Sexta-feira Santa é um dia de profunda reflexão e gratidão, pois é o dia em que Jesus tomou sobre si os nossos pecados e nos reconciliou com Deus. Os textos nos quais queremos meditar hoje nos conduzem ao coração da paixão de Cristo, revelando então o seu sofrimento em toda a sua plenitude, também a sua obediência em toda a plenitude e o amor, de modo tal que nos redime e nos reconcilia com o nosso Criador. No julgamento de Jesus, onde nós estávamos presentes por causa dos pecados da humanidade, colocou-nos como coautores do martírio do nosso Salvador. Não temos direito algum de apontar o dedo aos judeus que lá estavam clamando pela crucificação de Jesus, nem mesmo aos romanos que executaram a tarefa de pregar Jesus na cruz. Nós é que estávamos lá. Eu e você colocamos a cruz nos ombros de Jesus. Talvez você queira dizer: eu não posso aceitar isso, pois estou vivendo muitos e muitos anos depois. Eu não crucifiquei Jesus, talvez você pense, mas é inevitável olhar para a cruz de Jesus e pensar: se ele morreu por os meus pecados, então eu sou culpado de tê-lo assassinado. A grande verdade é que nós todos lá estávamos aplaudindo e dando os açoites no Senhor Jesus. Éramos nós, ninguém mais. Eu e você matamos Jesus. Os nossos pecados perfuraram o lado de Jesus, as mãos, os pés. Fomos nós que forçamos os espinhos da coroa para fazer sangrar a face do Senhor e Redentor. Jesus foi dilacerado por minha maldade, nós assassinamos Jesus. Foram os nossos pecados que perfuraram o corpo de Cristo. Ele foi sacrificado, isto é, ele não fez nada para merecer isso, mas sofreu por amor. Ele podia muito bem ter clamado a Deus, dizendo: envia uma legião de anjos para me defender. O Senhor, não farei isso, pois eles são pecadores. Em contrapartida, aguentou tudo em silêncio, pois ele tinha um compromisso de salvar a humanidade. Tanto é verdade que a respeito dele, João Batista, há uns 3 anos e pouco atrás daquele dia, tinha testemunhado a respeito de Jesus, apontando-lhe o dedo, dizendo: aí está o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Frase essa quando Jesus foi para ser batizado nas águas do Rio Jordão. João Batista aponta para Jesus, testemunhando que ele é o Salvador, o Cordeiro de Deus que salva todas as pessoas. Jesus foi a vítima, mas uma vítima que, em vez de destinar ódio contra os seus perseguidores e seus algozes, foi em silêncio para o Calvário. Lá foi revelado por um lado terrível a face do pecado e o que esse pecado é capaz de fazer, que mata impiedosamente, mas também ali se revela a doçura da face de Deus, que nos ama e mesmo conhecendo quem nós somos, deseja e nos quer juntos dele. Deus nos ama e nos quer ao seu lado para que isso aconteça. Como diz o texto, Jesus saiu carregando ele mesmo a cruz para um lugar chamado Calvário, que em hebraico quer dizer Gólgota. Ali os soldados pregaram Jesus na cruz e crucificaram também outros 2 homens, um de cada lado dele. Pilatos mandou escrever no letreiro e colocar na parte de cima da cruz:
nesse letreiro estava escrito em hebraico, latim e grego: Jesus de Nazaré, Rei dos Judeus. Muitas pessoas leram o letreiro porque o lugar em que Jesus foi crucificado ficava perto da cidade. Então os chefes dos sacerdotes disseram a Pilatos: não escreva Rei dos Judeus, escreva: esse homem disse, eu sou o Rei dos Judeus. O que escrevi, respondeu Pilatos. A respeito disso já tinha sido anunciado há muito tempo que o Filho único de Deus iria morrer para salvar a humanidade. A questão é que as pessoas não se perceberam, assim como hoje em dia. A nossa dureza de coração nos impede de ver o quanto Deus nos quer perto dele. A nossa dureza de coração não nos permite ver a salvação que vem do Altíssimo, e que essa salvação teve um preço muito alto, mas entregue gratuitamente. Pedro, em sua carta, escreveu dizendo, 1 Pedro 1:19 a 20, você pode conferir: vocês foram libertados pelo precioso sangue de Jesus Cristo, que era como um cordeiro sem defeito nem mancha. Ele foi escolhido por Deus antes da criação do mundo e foi revelado nesses últimos tempos em benefício de vocês. A sua dedicação fez e faz a diferença em nossa vida. Já no Salmo 22, que nós lemos há pouco, e se você quiser ler de novo, leia, pois é importante. Isso há muito tempo atrás já havia sido testemunhado por Davi, profetizado a respeito do Filho de Deus, tudo quanto ele iria passar. Davi, como alguém que enxergou sempre o seu futuro, apresenta o sofrimento do Messias em detalhes impressionantes descritos neste salmo. Jesus na cruz exclama dizendo: Deus meu, por que me desamparaste? Este clamor expressa a profundidade de sua angústia ao carregar o peso dos nossos pecados, o peso dos pecados do mundo inteiro, uma dor profunda que levou à morte, o nosso Salvador. No entanto, o Salmo também aponta para a esperança e a vitória, pois Deus não despreza o sofrimento do seu Filho como alguém qualquer, mas estava dentro do planejamento de Deus em salvar toda a humanidade. Assim somos lembrados de que mesmo na dor há redenção. Assim como Cristo morreu, mas confiou que não ficaria na sepultura, assim também nós devemos confiar. O nosso corpo mortal, ao descer ao mundo dos mortos, pode e será destruído pelo tempo, se cumprindo o que Deus disse ao homem chamado Adão, o primeiro homem. Quando este pecado foi achado, Deus lhe disse: você foi feito de terra e vai virar terra outra vez. Com isso, cabe lembrar que a nossa morte física é o resultado direto da nossa maldade. Não é culpa de Deus, como alguns querem dizer quando alguém está enfermo, às vezes jovem, ainda perto da vida: Deus está sendo injusto, fulano, Beltrano era tão bonzinho. Não, o ser humano é pecador, é mau, e não há nada de bom em nosso coração, a não ser que seja colocado mediante o ouvir do Evangelho, que é a ação própria de Deus agindo em nós. Não é culpa de Deus que o homem seja pecador, é do próprio ser humano. Em vez de ele dizer: bom, já que tu és culpado, então lanço-te ao quinto dos infernos, ele diz: eu vou te salvar. E providenciou tudo isso por meio de Jesus Cristo. Deus enviou o seu único Filho para tirar os nossos pecados, para nos perdoar. Diz o escritor de Hebreus, que nós ouvimos há pouco também: portanto, fiquemos firmes na fé que anunciamos, pois temos um grande sacerdote poderoso, Jesus, o Filho de Deus, qual entrou na presença de Deus. O nosso grande sacerdote não é como aqueles que não são capazes de compreender as nossas fraquezas. Pelo contrário,
temos um grande sacerdote que foi tentado do mesmo modo que nós, mas não pecou. Por isso, tenhamos confiança e cheguemos perto do trono divino, onde está a graça de Deus. Ali receberemos misericórdia e encontraremos graça sempre que precisarmos de ajuda. Tudo isso quanto eu falei acima, a respeito de que eu, o meu pecado, assassinar Jesus, é verdade. Não posso tirar uma sequer vírgula, mas devo me perguntar então, se eu sou culpado, e por que Deus me convida a estar na sua presença? Que amor é esse? Que amor é esse que, enquanto nós clamávamos odiosamente pela crucificação, pelo assassinato de Jesus, Ele intercedia em nosso favor? Me diga, quem é capaz de dar a sua vida por alguém miserável como nós? Resposta clara: Jesus. Ele morreu e os céus se abriram para nos receber. Ele consumou a vitória de Deus. Toda a obra do maligno, da nossa carne e a morte foram derrotados, e nós trocamos de dono. Saímos das garras de Satanás e agora pertencemos definitivamente a Jesus. Por isso ninguém tem o direito de dizer: não quero seguir a Jesus. Nós pertencemos a Ele, pois Ele morreu em nosso favor. E é triste quando alguém continua impiedosamente rejeitando ao Salvador. A esses o caminho é claro: não terão a vida eterna. Deus é bom, maravilhoso, misericordioso, mas é justo, e as suas palavras testemunham de que aquele que não aceita Jesus, não reconhece a Jesus como Salvador, não herdarão a vida eterna. Com isso devo dizer: as denominações religiosas que não pregam a Jesus como único e suficiente Salvador estão condenando todos os seus fiéis. Peço e insisto com você, que conhece conforme os ensinos da Igreja Luterana a respeito da salvação, não se afaste desses ensinos, não desperdice a salvação que é tua e que é anunciada aqui a respeito de Cristo, que te salva misericordiosamente e graciosamente, sem que você tenha que pagar alguma coisa. Que amor é esse? Agora nós podemos dizer que esse é o amor que precisa ser conhecido. Esse já está selado em nosso coração pelo batismo. Todos que foram batizados já têm este amor em seu coração. E quando nós participamos da ceia, cada culto, estamos dando uma confissão pública de que Jesus é real, que Jesus age, habita em nós. Por causa do que Jesus fez, agora a cruz, sinal de horror e verdadeira derrota do pecador, que havia se rebelado contra o seu Deus, contra o seu Criador. Aquela cruz onde Jesus morreu se torna símbolo de que Cristo crucificado mostrou que nós não somos tudo aquilo que nós achamos ser, mas que somos aqueles que são amados por Deus, que mesmo com todos os nossos pecados, defeitos, são chamados a viver na presença de Deus. As nossas cobiças, a nossa carne, os nossos desejos pecaminosos, as nossas ações foram derrotados na cruz, e é na cruz que conhecemos a mais profunda vergonha que nós carregamos em nosso coração, isso é o pecado. Lá nós conhecemos quão diabólico é o pecado que nós temos dentro de nós, que só sabe causar mal, ferir, destruir e matar. Na cruz foi Jesus quem mostrou que o diabo desde o princípio veio apenas para destruir e matar, inclusive tentou derrotar ao próprio Deus, mas o diabo se lascou, se deu mal, Jesus venceu. Como diz Isaías, no capítulo 53, versículos 3 e 6, ele foi rejeitado e desprezado por todos, até mesmo seus discípulos o rejeitaram, todos eles fugiram, ninguém ficou, e aquele que disse que não o negaria, negou antes que o galo cantasse 3 vezes. Teve um deles que vendeu Jesus por 30 moedas. Por quanto você tem vendido Jesus?
os teus prazeres mundanos realizados. Quanto tem custado a tua rebeldia contra Deus? Que Deus tenha misericórdia de ti, de nós, e que nos permita mudarmos de vida. Mas vamos ler todo o texto que diz assim: ele foi rejeitado e desprezado por nós, por todos. Ele suportou dores e sofrimentos sem fim. Era como alguém que não queríamos ver. Nós nem mesmo olhávamos para ele e o desprezávamos. No entanto, era o nosso sofrimento que ele estava carregando, era a nossa dor que ele estava suportando, e nós pensávamos que era por causa das suas próprias culpas que Deus estava castigando, que Deus estava maltratando e ferindo. Porém, ele estava sofrendo por causa dos nossos pecados, estava sendo castigado por causa das nossas maldades. Nós somos curados pelo castigo que ele sofreu, somos sarados pelos sofrimentos que ele recebeu. Todos nós éramos como ovelhas que se haviam perdido, cada um de nós seguia o seu próprio caminho, mas o Senhor castigou o seu servo, fez com que ele sofresse o castigo que nós merecíamos. Mas também, exatamente na cruz, símbolo da maldição, também brota na cruz como um renovo de Jessé, aonde aparentemente não poderia ter esperança alguma, somente o castigo de Deus sobre o pecado. É ali na cruz que nos brota a esperança da salvação. Como um broto entre os escombros, nasce a vida plena a todos. Quando Jesus diz: está consumado, ali brota a certeza de que a morte, o diabo foram vencidos, e se amarra no dia da ressurreição como um carimbo para toda a eternidade. Tudo está vencido realmente, e que agora com Cristo tudo é novo, e quem crê nele é uma nova criatura. O próprio Isaías, no capítulo 53, versículo 2, havia dito: pois o Senhor quis que o seu servo aparecesse como uma plantinha que brota e vai crescendo em terra seca. Ele não era bonito, nem simpático, nem tinha nenhuma beleza que chamasse a nossa atenção ou que nos agradasse. Jesus, ele não veio para agradar as pessoas. Aquela frase que muitas vezes eu e você dizemos: mas nem Jesus agradou a todos. Não repito, pois isso não é verdade. Jesus não veio para agradar ninguém, veio para salvar. Pois se dependesse da nossa beleza, da tua beleza, tu estarias condenado. Se dependesse da tua capacidade de realizar coisas boas, você já estaria no quinto dos infernos, abraçado com Satanás. E não só vocês, eu também, pois nós não temos nada de bom. Se tem alguma coisa de novo em nós, é por causa da palavra que nós ouvimos a cada nova oportunidade na igreja. E essa oportunidade, insisto, não desperdice. Aqui em Macapá, todo final de semana temos pelo menos um culto à vossa disposição. Mas se você quiser, você pode ter todos os dias culto de louvor e adoração a Deus. Depende de vocês. O vosso pastor está à sua disposição para isso. Jesus é a salvação frondosa para todas as pessoas da face da terra, que dá abrigo e paz a todos, por sinal a única e é gratuita. E a única condição para ter esta salvação é crer que Jesus morreu por você, é acreditar. É como alguém quando vai fazer uma oração ou pede uma oração, dizendo: pastor, ora por mim. E nós oramos, e eu tenho dito sempre: agora fica quieto, apenas aguarde Deus trabalhar na sua vida. Isso nos espanta, pois queremos muitas vezes continuar orando como se Deus fosse surdo e não tivesse ouvido aquela nossa primeira oração. É preciso confiança, assim também na salvação. Confiar que Deus nos ouve sempre. Ele não é surdo, pelo contrário, os seus ouvidos estão sempre atentos, ouvindo o íntimo do nosso ser, clamando por compaixão. Quando nós não o fazemos, temos como auxílio Deus, o Espírito Santo, que intercede em nosso favor com palavras que não podem ser nem mesmo decifradas à mente humana, mas o próprio Espírito Santo diz: olha Deus, salva esta pessoa, ela precisa da tua ajuda, da tua misericórdia. Lembra-te, ó Deus, que Jesus morreu em favor deste pecador.
E o que devo eu fazer para merecer tudo isso? Nada. A decisão foi e é de Deus. Foi Ele que decidiu em nos salvar. Diz o texto de 2 Pedro, no capítulo 2, versículo 9: Ele tem paciência com vocês, porque não quer que ninguém seja destruído, mas deseja que todos se arrependam dos seus pecados. Jesus é a sua obra redentora, é a personificação real do texto de João, capítulo 13, versículo 16, quando diz: Porque Deus amou o mundo tanto que deu seu único Filho, para que todo aquele que nele crer não morra, mas tenha a vida eterna. Se por um lado a cruz aponta para o terrível modus operandi do pecado, por meio das mãos e ações do pecador, um outro ponto podemos observar que é na cruz, que aponta para este pecado, dizendo: Ele está derrotado, você agora tem paz e misericórdia da parte de Deus. Também é na cruz que ali nasce a convicção de que os nossos inimigos foram derrotados. É o grito final de Jesus dizendo: Tetelestai, isto é, está consumado. Tudo quanto aquilo que precisava ser feito para a tua salvação está concluído. Eu venci a todos, os vossos inimigos estão derrotados. É o grito da vitória de Deus sobre o diabo, o pecado, a nossa carne, a morte. Todos estão derrotados. Com Jesus caem as amarras do pecado. Tudo isso se confirma no dia da ressurreição. Jesus ressuscita vitorioso, declarando o fim do poder do maligno. Com Jesus e em Jesus nasce a mais doce e inigualável esperança de salvação para todas as pessoas. A paz que excede todo humano entendimento veio a partir da obra redentora de Jesus. Por isso é na cruz que enxergamos brotar a doçura do amor de Deus, que se compadece de pecadores como nós. E não interessa quão terríveis foram os teus pecados cometidos até o dia de hoje, Deus quer perdoar-nos todos. Pode ser matado, aliciado, roubado, feito qualquer atrocidade na face da terra. Ainda enquanto estás vivo, tens perdão dos pecados. Mas depois de morto, está selada a tua eternidade, ou no céu, ou no inferno. Não existe meio caminho, como, por exemplo, os católicos romanos insistem em dizer que tem um caminho purgatório. Não existe purgatório. A Bíblia não dá margem para você pensar que existe um meio caminho para se escolher. Não existe. Isso é claro. A Bíblia é categórica em afirmar que depois da morte vem o juízo. Não existe mais oportunidade. Então, quando alguém morre, mesmo que seja a pessoa mais amada por você, nunca ouse juntar as mãos, interceder e dizer: Deus, tenha compaixão dessa alma. Não faça isso, pois isso é pecado. E Jesus venceu todo o pecado, quer que nós vivamos na sua presença por toda a eternidade. Meus irmãos, que Deus permita, quando nós já nos últimos dias da nossa vida, ou nas nossas angústias mais profundas, possamos nós dizer a exemplo de Jó: Pois eu sei que o meu defensor vive, no fim ele virá me defender aqui na terra, mesmo que a minha pele seja toda comida para uma doença, ainda neste corpo eu verei a Deus. Eu o verei com os meus olhos o verão, e ele não será um estranho para mim, e desejo tanto que isso aconteça. Na verdade, essa salvação garantida por Jesus foi comprada com sangue precioso. Sangue precioso esse que nem todos os valores calculáveis no mundo, no espaço, podem comprar sequer 1/1000 de uma gota do sangue divino, que é santo e perfeito. Mas ele derramou várias gotas de sangue por causa do seu amor por nós. Precisava fazer isso? Ele não precisava. Ele decidiu em nos salvar. A salvação imerecida para pecadores agora é garantida e selada pelo selo do sangue divino. A decisão de Deus em nos salvar mediante Cristo
ela perdura para todas as pessoas, todos os lugares da face da terra. Essa salvação continua sendo possível ainda hoje. Milhares de pessoas já foram transformadas com o poder de Jesus. Muitos de vocês talvez podem dizer: Jesus transformou a minha vida. A minha vida foi transformada por esse ou aquele motivo. Eu vivia desse ou daquele jeito, e hoje eu vivo em paz e vivo feliz, pois Deus está comigo. Cristo tem poder para mudar a sua vida. Não interessa quão miserável você tem vivido até hoje, você vai poder dizer: Deus, o que eu tenho de tão importante para ser atendido por Ti? Ou talvez você diga: o que eu faço então para que Deus se compadeça de mim? E eu respondo: ouça o Evangelho. O restante o Espírito Santo faz na sua vida, intercede em teu favor, como já foi dito há pouco tempo. Simplesmente ouça e medite dia e noite nas palavras de Cristo, aplicando-a em todos os momentos da tua vida, na tua vida e também nas tuas ações. Seja a palavra de Deus o teu guia a tomar orientação nela, para que você sempre tome as melhores decisões. Tem dúvidas quanto a isso? Então experimente, e você verá que Cristo, que te cuidou até aqui, ainda tem muitas e muitas bênçãos para você neste mundo. Mesmo que em meio aos sofrimentos você diga: que posso eu ainda ter de bom nesta vida? E olha que cada um de nós, quando faz um retrospecto da sua vida, parece que só tem coisa ruim. Mas também, se nós formos sinceros, tudo aquilo que nos aconteceu de mal, merecíamos. Mas as coisas boas que nos mantiveram até aqui, a misericórdia de Deus, essa podemos dizer: por quê? Por que logo eu, que fui tão miserável pecador, posso ser aceito por Deus? Quem sabe você pense e se sinta solitário, sem propósito na vida, com a enorme sensação de culpa, e não sabe o que fazer, pensando até mesmo tirar a sua vida. Mas devo dizer a você: olha que doçura de convite de Jesus: vinde a mim todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Todo o poder que foi dado no céu e na terra de Jesus, e eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Venha para Jesus você também. Ele restaurou a humanidade e pode e quer restaurar a tua vida. Entregue-se a Ele com todos os seus problemas. Não tente resolvê-los antes, traga eles a Jesus. Tu verás que a sua vida vai ser bem melhor. Deixe que Cristo entre na sua vida e transforme você por completo. Jesus veio com seu sangue puro dos pecados nos lavar, paz na terra, e no futuro vida eterna vai nos dar. Que o amigo Jesus, que nos salvou de todos os pecados, nos abençoe, dando-nos paz na terra e no futuro a vida eterna que Ele, a sua graça, nos promete dar. Em nome de Jesus, creia nisso. Amém.